Sabia que é assim que eu prendo o microfone aqui para fazer os vídeos? Tem um colar aqui magnético, que é de uma câmera, na verdade, que fica embaixo da camisa desse jeito. E aí, ó, a mágica... Ah, ok. Fico me sentindo o Homem de Ferro com um negócio assim. Agora que eu sou professor online de inglês, duas coisas vão acontecer com frequência. Palestrinhas sobre expressões idiomáticas, expressões novas que talvez você possa incorporar no seu vocabulário, e reflexões sobre tanto o aprendizado do inglês como um todo e o comportamento típico do brasileiro em questões que são tangentes à língua e cultura. Você talvez tenha visto nas redes sociais muitas pessoas falando sobre como é errado esse hábito brasileiro de julgar e criticar o inglês dos outros. Né? O contexto disso é a premiação recente do Golden Globes, em que a Fernanda Torres, uma heroína do cinema brasileiro, foi agraciada com a estatueta que a sua mãe poderia ter ganho também, mas infelizmente não foi dessa vez, mas agora ela trouxe a estátua pra gente, né? Eu vi muita gente falando, né? Eu vi muito mais gente defendendo a Fernanda Torres do que gente criticando. Eu, honestamente, eu sigo muito criador de conteúdo dessa área educacional do inglês, né? Me parece fazer sentido seguir muitas dessas pessoas para entender um pouco da cultura, da prática, da indústria e tudo mais, né? Conhecer, fazer contatos, network, essas coisas. Eu não vi ninguém esculachando a Fernanda Torres por isso. O que eu vejo às vezes, embora não dessa vez, são professores de inglês que usam uma oportunidade como essa para dar algumas dicas de como o inglês daquela pessoa poderia ter ficado um pouco mais próximo para quem tem curiosidade. Tem muita gente, os meus alunos são um bom exemplo disso, que falam inglês, mas gostam de aprimorar, talvez por uma necessidade profissional, talvez porque gostam né, de realmente exercer excelência naquilo. Então, mas eu não vi ninguém esculachando o inglês dela. Eu vi muita gente fazendo textões emocionados sobre como é errado fazer isso, não sei o quê, e eu concordo a propósito. Ih, o computador morreu, tô sem o cronômetro lá que eu geralmente uso para evitar ser tão prolixo, e agora tô sem iluminação também. Vai realmente mais cru do que eu tava planejando. Não vi ninguém esculachando o inglês da Fernanda Torres por causa disso. Eu vi muita gente a defendendo, e eu concordo com a defesa. Só que eu acho isso um pouco peculiar. Quando eu dou as minhas dicas de inglês aqui, tanto aqui quanto em redes sociais e tal, eu noto uma reação bem visceral de tipo, eu não vou melhorar, eu não vou mudar, eu não vou falar de... Não! Eles vão me entender. Usam como exemplo aquele chefe lá, não sei o que, Jacan, francês que mora no Brasil há muito tempo e nunca se deu ao trabalho de aprender a falar português melhor. E aí usam isso como justificativa. O que eu, pelo menos são os valores que meu pai me passou, é se nivelar por baixo. Quando algo é cobrado de você e você aponta pro outro e diz, ele também não faz, eu não vou fazer, eu cresci vendo isso, ouvindo e vendo exemplo dentro de casa, com meu pai, que isso não é realmente o que vai te transformar uma pessoa excelente, excepcional. Usar oportunidades em que você pode apontar para a falha do outro e dizer, por causa disso eu não vou melhorar. Eu vejo esse comportamento quando alguém fala de um político e aí diz, mas e o outro lá e tal? É improdutivo e parece muito mais confrontacional do que construtivo. Então, isso é impossível não ver uma coisa como é impossível, eu quero dizer, ver uma coisa como essa e não refletir no outro lado da moeda. Porque eu sempre achei, não é de hoje, tá? Isso aqui é só uma conexão em comum. Não é de hoje que eu sempre achei que o brasileiro ele é extremamente hostil com outros brasileiros que falam 99% do mesmo idioma que eles, compartilham muitos dos mesmos verbetes e práticas culturais e tudo mais. Aí tem aquela uma palavrinha que o cara fala diferente, outro substantivo. Por exemplo, biscoito ou bolacha. E a galera fica brigando, se xingando, usando isso como argumento de, ó, tá vendo? Isso aí é a prova de que eles não falam português direito, não sei o que. Eu falo português direito. Eu morei no Paraná por 3 anos, nos anos 90, e eu tive que aprender sobre a ameaça de bullying, a falar coisas como porta, carne, aquele R puxado, que a gente associa com como é que chama? O sotaque mais caipira, que é comum no interior lá do Paraná, onde eu morei, né? Quando eu voltei pra Fortaleza, eu tava voltando falando porta, carne, e fui zoado brutalmente pelos meus coleguinhas por estar falando daquela forma. O Cauê Moura, um grande abraço pro Cauê Moura, é um dos meus criadores de conteúdo brasileiros favoritos, né? O Cauê é aquele cara que eu acompanhava na época e tô até hoje vendo o que o cara faz, acho o trabalho dele admirável, acho ele um cara foda. É um dos caras dessa grande internet aí, que sempre que eu tava no Brasil, eu só considerava a viagem, tipo, foi uma viagem pro Brasil, quando eu tinha aquela oportunidade de encontrar com o Cauê. Enfim, o Cauê me contou uma vez no desencontro aqui em Fortaleza que ele não tinha boas memórias de Fortaleza. E eu fiquei, ué, por quê? E aí ele falou uma coisa que nunca tinha passado pela minha cabeça, apesar do fato de que eu vivi isso.
Ele falou que quando ele veio, acho que ele é de Jundiaí, né? Ele mora agora, não sei se ele é nativo de lá, mas quando ele esteve em Fortaleza, brevemente na sua adolescência, zoaram ele por causa da forma como ele falava. E eu acho que eu me adaptei tão rápido a voltar a falar como cearense que eu tinha... Sabe aqueles traumas que ficam suprimidos na cabeça e você não lembra tão bem? Mas eu passei pela mesma coisa. Quando eu voltei do Paraná pra Fortaleza, eu voltei falando daquela maneira. E eu fui zoado na escola e eu rapidamente mudei de volta, né? Pra mim, obviamente, é um pouco mais fácil simplesmente retornar aos padrões de fala que eu tinha anteriormente do que o Cauê se adaptar a outra língua. E eu nem tô dizendo, a propósito, que esse é o certo a se fazer. Vocês têm que deixar de ser tão emocionados. Às vezes a gente descreve uma coisa, a bateria tá acabando. Tô percebendo agora, esse vídeo vai... Meu Deus. E aí as pessoas acham que é existe a diferença entre uma fala descritiva e a fala normativa, uma afirmação descritiva e uma afirmação normativa. O que eu estou querendo dizer, talvez não esteja sendo tão eloquente nessa tentativa, mas é que tem você descrever o que acontece e tem você falar que deve ser assim. E eu não estou dizendo que a minha forma de adaptar a minha forma de falar é o certo a se fazer. Quando eu comecei a fazer vídeo no YouTube, eu vinha de uma pequena carreira, a gente não usava o termo na época, mas hoje, em retrospecto, é uma pequena carreira de escrever blog, né? Foi assim que eu me tornei, foi assim que as pessoas começaram a saber quem eu era. Me conheciam pelos meus inscritos. E aí quando eu comecei a fazer vídeo, você pode ir lá visitar os meus primeiros vídeos no YouTube. Eu tinha um sotaque muito mais pronunciado, cearense. Era a marca de onde eu estou, é um pouco de um reflexo, é uma janela para você entender de onde eu venho. Né? É uma continuação, uma perpetuação cultural dos meus antepassados. Meu bisavô falava assim, meu avô fala assim, meus pais falavam assim e agora eu falo assim. Mas isso foi visto apenas como um shibboleth de desonra. Shibboleth são pequenas características da sua fala, dos seus gestos, que eu já falei sobre isso aqui no canal, que entregam de onde você é. E esses shibboleths, eles revelam muito sobre um pouco da história da pessoa. Eu me considero, quando eu estou no meu trabalho né, com os alunos e tal, e mesmo nas minhas viagens, eu gosto de ficar prestando atenção no que as pessoas falam e tentando derivar de onde ela talvez seja. Eu acho isso interessante. Mas isso só vem de quem tem curiosidade. A maioria das pessoas vê o diferente e ataca. O que eu quero dizer com isso é que eu vejo a cultura brasileira como um pouco esquizofrênica em relação a isso. Oh, o microfone morreu? Não, tá ligado ainda. Tá entendendo? Os mesmos caras... Não, eu sei que não é os mesmos caras, tá? Você não precisa vir xingar nos comentários, porque eu não estou falando sobre você, eu não te conheço. Eu não posso estar descrevendo uma ação sua porque eu nunca vi você na minha vida. Eu tô falando eu tô fazendo um comentário sobre a cultura em geral que produz isso. A cultura em geral aqui no Brasil é uma de ter raiva de alguém porque a palavra que ele usa pra tangerina é diferente da que você usa, e isso já é um ponto de contenção. É claro que eu sei que você provavelmente faz de brincadeira, mas você não ouviu o que eu acabei de falar? Eu não tô falando de você. Eu tô falando da cultura de animosidade em relação a isso. E eu sei que você vai falar, mas os gringos também têm isso, porque eles zoam quem fala pop, a pessoa que fala soda, que é refrigerante, zoa quem fala pop, porque pop é uma coisa que é mais identitária, do interior, de gente, é visto como falta de sofisticação. Eu sei. Uma coisa que eu tenho percebido nessa experiência de voltar a morar no Brasil é que nenhum problema é exclusivo ao brasileiro. Nenhum problema é exclusivo do nosso território nacional. É porque aqui parece que, por algum motivo, se faz mais disso. Não tem briga de trânsito só no Brasil, é óbvio. Mas eu vi muita mais briga de trânsito no Brasil em 1 ano e meio aqui do que eu vi em 20 anos no Canadá. E a mesma coisa acontece com essa animosidade regional. O que eu tô querendo dizer é que, como eu tava falando agora há pouco, é uma cultura um pouco esquizofrênica, me parece, tá entendendo? A mesma galera que gosta... Como eu tentei sintetizar lá no Threads, quando eu falei sobre esse assunto. O brasileiro, ele exige, de forma geral, aceitação do estrangeiro, porque ele falar dessa forma não quer dizer que ele é menos inteligente, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A nossa cultura produz, manifesta esse comportamento. Eu tenho certeza que você já viu gente que fala assim, você talvez pense assim, e eu não tô querendo dizer que é errado. Eu preciso que isso seja compreendido. Eu não tô apontando o dedo na sua cara dizendo que isso necessariamente é errado. Você advogar pela aceitação de alguém que fala inglês. E a propósito, eu vou provar pra você que isso não é errado, que eu não acho que isso é errado, certo? O meu pai, ele sempre foi um cara muito inteligente, sempre muito esforçado, mas ele tinha suas limitações na língua. Ele conseguiu uma vaga no Canadá, demorou bastante para ele conseguir isso. Meu pai começou a pensar em morar no Canadá, fora do Brasil de forma geral, em 94, quando ele foi para os Estados Unidos pela primeira vez, fruto de muito suor, muito investimento. Ele tentou por muito tempo uma vaga fora, e eu sei que, em parte, apesar de ter conseguido, meu pai conquistou o que ele tanto queria. Ele sonhava desde criança em morar fora do Brasil, ele conquistou. Meu pai saiu de pobreza absurda, né? Era órfão desde da sua juventude, e ele conseguiu. Só que até ele sabia que se o inglês dele fosse um pouco melhor desenvolvido, talvez ele não teria demorado tanto assim. Então, eu sei, você não precisa falar inglês perfeito.
perfeito, ninguém fala inglês perfeito, eu não falo inglês perfeito, eu cometo erros, deslizes de pronúncia e tudo isso. Você não precisa de inglês perfeito para nada. Você vai poder conseguir uma vaga, uma oportunidade assim. Só que você, como qualquer outra competição na sua vida, você tenta, né, aumentar a diferença entre a sua nível de competência e do outro candidato. Você quer saber mais, fazer melhor, desempenhar melhor aquilo ali para garantir, a sua oportunidade. Mas meu pai não precisou de inglês perfeito para conseguir realizar o sonho dele. Você também provavelmente não precisa de inglês perfeito. Repito, talvez nem exista isso, inglês perfeito. Mas, novamente, como nordestino, que morou no Sul e sofreu bullying, que quando transicionou de uma carreira por escrita, eu tinha blog, as pessoas não sabiam qual era a minha voz, não sabiam de onde eu era. Não tinha nenhum shibboleth claro naqueles textos que entregasse isso, apesar de eu falar que era nordestino. Talvez alguns só entendiam que eu era nordestino no abstrato e precisou ouvir a forma como eu falava para sentir. Você sabe o que eu tô falando, cara? Para algumas pessoas o sotaque nordestino, a forma como eu... Isso aqui não é como eu me manifesto naturalmente. Vocês me fizeram falar assim. Vocês no abstrato, novamente, a cultura brasileira, a sociedade brasileira me rejeitou, porque o meu R soava diferente quando eu falava carne. Porque o meu S era, por exemplo, festa, e não festa, como eu faço agora para me disfarçar, por causa dos traumas que eu passei quando era criança, entendeu? Então, é isso. Eu acho interessante, talvez eu desista dessa prática, de fazer vídeos fazendo exatamente isso, mostrando o inglês de alguém que fala. Eu já fiz vídeos assim no passado e eu acho que eu não preciso falar isso para ninguém que viu. Eu sempre tento dar o disclaimer nesses vídeos, que ninguém precisa falar inglês perfeito, eu não estou zoando a pessoa, estou apenas oferecendo um ajuste para pessoas que talvez estejam nesse exato nível e gostariam de estar no nível maior. Eu estou compartilhando o que eu sei, e, minha experiência de vida por 2 décadas lá, ouvindo isso todo santo dia, nas relações interpessoais, no trabalho, nos meus cursos que eu fiz lá e tudo mais. Então, é simplesmente isso, é uma dica para quem gostaria de... Você está aqui com os outros candidatos? E se você estiver aqui? Melhor, né? No dia daquela entrevista bilíngue, você vai falar, puta, ainda bem que eu paguei o ISO para aquelas aulas lá, porque ajudou pra caralho. Enfim, é isso, gente. O que você acha? Coloca aí nos comentários. Como eu falei, esse vídeo vai ser o mais cru de todos. Eu podia até estar segurando o microfone com a mão, que eu acho que vocês teriam perdoado dessa vez. Até a próxima, pessoal.